Olá pessoal, Irazer aqui na área e hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante nas empresas, que seria o feedback. Hoje é um assunto bastante relevante nas instituições e geralmente são aplicados uma vez ou algumas vezes dependendo da dinâmica da empresa. A maioria das vezes está associado a metas de desempenho individual, para justamente avanço de carreira ou promoções. Em outros casos, ela serve como parâmetro até para a pessoa se ver, né, dentro da empresa, as suas potencialidades, as suas capacidades. Vamos dar uma olhada na nossa lousa. Hoje, o assunto será comunicação não violenta, os 4 passos para um feedback positivo. Para contextualizar o assunto, nós vamos tratar de um caso que ocorreu com o CEO do Facebook, que seria o Sheryl Sandberg. Em 2016, ele participou de um evento no escritório do Airbnb, lá no Vale do Silício, né? E os anfitriões o indagaram o seguinte: Sheryl, qual a primeira coisa que você olha numa pessoa com potencial de escalar os degraus corporativos? E ele foi enfático. Ele disse: alguém que receba bem o feedback. Porque pessoas que recebem bem o feedback são pessoas que podem aprender e crescer rapidamente na organização. Percebam a relevância do assunto para o Sheryl, que é um grande empresário e uma das 100 pessoas mais influentes no mundo pela Time. O feedback, de fato, ele é muito relevante e nós vamos agora partir para algumas abordagens que são tratadas relativas ao assunto. Uma pesquisa feita pela Gallup, uma empresa de pesquisa norte-americana, ela identificou que 26% dos feedbacks dados representam que as pessoas se sentiram inúteis, ou seja, não foram efetivos na forma que receberam essa informação. Além disso, uma outra pesquisa foi feita pela Great Place to Work, né? Onde ela identificou onde ela tentou tratar, na verdade, a relação entre o número de feedback e o índice de confiança dos empregados na empresa. 58% dos funcionários das 150 melhores empresas recebem, em média, 3 feedbacks por ano. E aí tem um assunto muito interessante, que seria a questão do grau de confiança deles. O grau de confiança para quem recebe apenas um feedback por ano representa 78% de positivo. Quem recebe 3, 86%. E 4 feedbacks ao ano, 90%, que justamente mostra que as pessoas vão se adequando ao receberem um feedback de fato que faça efeito, que é justamente a ideia que nós estamos tentando trabalhar aqui neste vídeo. E agora nós vamos partir para os 4 passos para dar um feedback poderoso. Vamos à lousa. O primeiro é: comece com a pergunta cuja resposta será sim ou não. Ou seja, você pode chegar para o seu colaborador e simplesmente falar o seguinte: olá, nós temos umas melhorias nos nossos processos e eu preciso bater um papo com você. Você tem disponibilidade agora? Ou então você poderia usar uma outra estratégia, como: olá, eu gostaria de darmos prosseguimento à conversa que nós tivemos em outro momento. Você teria disponibilidade agora? Quando você deixa uma pergunta cuja resposta seja sim ou não, você já prepara a pessoa de cara mentalmente para participar de um processo de feedback. Ou seja, sim ou não, ela vai estar ligando um alerta, ou seja, eu tenho que tratar algum assunto com a pessoa. E isso pode ser muito relevante para ela. Por isso, é importante a gente tentar tratar esse tipo de assunto. E o 2 seria dê feedbacks baseado em dados. Ora, não adianta nada você ir para uma reunião, ou seja, uma conversa olho no olho, se você vai tratar de assuntos em aberto, sem muita base estrutural. Ou seja, você precisa ser muito proativo, você precisa prestar mais atenção nos seus processos. Acaba que quando você não gera um fato concreto sobre o que você está tratando, acaba gerando animosidade, né? Acaba a pessoa se sentindo desconfortável,
Por quê? Porque se eu errei, eu preciso ter a oportunidade de melhorar. E como é que eu vou saber disso? Se eu tiver, claro, um exemplo prático do que eu realizei ou deixei de fazer, né? E claro, o impacto disso. Por isso que é relevante. Todo feedback precisa ser tratado com a maior seriedade possível. E claro, se isso envolve critérios de desempenho, naturalmente deve-se tratar de fatos concretos para evitar animosidades. E o terceiro ponto seria gere impacto. Ora, gerar impacto seria basicamente você demonstrar, por meio de exemplos, qual é a implicação de determinadas condutas do seu colaborador ou da pessoa na qual você está precisando dar o feedback que causou algum efeito. Por exemplo, em se tratando de uma empresa, você poderia ter pedido de repente um relatório num determinado período e se a pessoa não fez, ela gerou de repente uma multa para a empresa. Ou seja, sempre paute a responsabilidade das pessoas. Às vezes as pessoas precisam justamente desse olho no olho que nós estamos tendo aqui agora, falando para elas a melhor forma de se desenvolver, de melhorar a sua conduta enquanto profissional e, sobretudo, sobre o que a empresa espera dela. Dar um feedback sério, pautado em verdade, em exemplos práticos, acaba gerando e ampliando uma relação de confiança entre você e a quem você está ofertando a esse feedback. E por último, seria termine com uma pergunta ou reflexão. Quando você encerra um processo de feedback com um colaborador, é muito importante você fazer determinadas perguntas até para que a pessoa sinta que o que foi tratado é relevante. Por exemplo, o que você acha sobre o que nós conversamos aqui? Qual é a sua expectativa acerca do que eu falei e da forma que eu falei? Você acha razoável? Você acha concreto? Como você acha que eu posso lhe ajudar nessa perspectiva? Ou seja, você precisa sempre estar firmando um contrato onde ambos, né, têm interesse em prosperar dentro da empresa e, sobretudo, não sobrecarregar os processos que estão passando, né? Porque, acima de tudo, nós precisamos passar a verdade, tratar com seriedade isso. E, por isso, é muito importante a gente ter sempre atenção no que vamos falar e como vamos falar. E, muito importante, a ideia é que o momento do feedback seja uma oportunidade para resolver problemas de forma colaborativa e não autoritária, primando sempre para o bem comum, ou seja, garantir uma boa relação. E não esqueçamos, claro, trabalhar em parceria é a melhor coisa que tem. E aí só compete a nós, enquanto gestores, trabalhar isso.